que bom estar aqui de volta na estreia da 5ª temporada do PodTag. Eu sou o Luiz Gonçalves e, bom, não estou sozinho nessa temporada. Temos aí o conhecido como o Homem da Ilha de Java, o Java Man, Clécio Martinkowski. Aí depois de uma temporada inteira acertei o seu nome, né, Clécio? Até que enfim, né, cara? Uma temporada pra gravar meu nome é um tempo recorde, olha. Tá de parabéns, hein? Olha só, 7 episódios depois, 7 horas depois de gravação. Exatamente. E quanto ao Java Man, cara, eu sinto informar que hoje eu sou um traidor do movimento Java e um grande usuário de Kotlin. Mas isso é assunto pra outro episódio. Olha só, spoiler de episódios que vem pela frente. Exatamente. E a nossa querida Scrum Master, que também está fazendo toda a nossa parte de gestão agile, garantindo que os episódios aconteçam. Se não fosse por ela, você não estaria ouvindo esse episódio hoje. E Ana Gonzaga, boa noite, Ana. Olá, mundo. Tava com muita saudade desse podcast. Não sei se era só vocês, mas eu tava com muita saudade. Vamos ver o que é esse assunto que a gente vai falar hoje, se é de comer ou passar no cabelo. É de pôr na tomada. Os dois. Hoje, então, nós vamos falar sobre Quarkus, ou no inglês mais rebuscado, Quarkus. Que é mais uma tecnologia maneira que você pode utilizar aí, seja no seu projeto que você está começando, ou seja numa grande aplicação de larga escala. Quem vai falar com isso mais propriedade pra gente é o Clécio. Mas antes da gente começar, aqueles recadinhos rápidos de início de temporada. Primeiro, nessa nova temporada que nós estamos desenhando, os episódios vão ser muito mais curtos. Nós estamos percebendo que as pessoas estão curtindo episódios de 20 minutos, 30 minutos, estão vendo episódios no YouTube, principalmente nessa época de pandemia. Imagino que quando esse episódio for ao ar, estaremos ou findando o isolamento, ainda estaremos em isolamento. Então é a época de consumir conteúdos mais diretos, mais interessantes, para que a gente possa usar essa fase aí, não para ficar sofrendo em casa, chorando, mas sim para aprender mais coisas e avançar na carreira. E é por isso que os próximos episódios dessa temporada inteira vão ser mais curtos. Aqueles episódios que precisarem de um pouquinho mais de tempo vão ser divididos em 2 partes para que você possa ouvir aí dentro da sua programação normal, toda semana, todas as segundas-feiras no PodTag. É isso? Isso. Entre na nossa comunidade do Discord, deem um grito pra nós de qualquer feedback, comentam, curtem e compartilhem. E fiquem em casa. Fiquem em casa. Mesmo quando acabar o isolamento, é sempre uma boa ideia ficar em Exatamente. casa, né? eu li a estatística que as pessoas estão gastando 30% menos durante o isolamento. Maravilhoso. Pronto, aí ó. Se você quer um bom motivo, significa assim, ó, você vai manter dinheiro no seu bolso. Comprar mais pela internet. Bom, vamos pro episódio para a enrolação começar logo. Clécio, hoje a gente vai falar então de Quarkus, que é o que? É uma framework, é uma linguagem, é uma biblioteca. Explica um pouquinho o que é essa parada pra gente. Vamos lá. O Quarkus, ele é basicamente aquela coisa que você deve estar olhando e dizendo, mas que diabos é isso? Porque basicamente ele é mais um framework Java. Felizmente não é mais um framework JavaScript, né? Porque desses a gente já tá cheio. Então, vamos lá. O que é o Quarkus? Por que ele surgiu? Da onde que ele veio para se tornar algo que a gente deva destacar dentro da possibilidade dos frameworks Java? Ele é basicamente um cara que veio para contrapor aquela ideia de que o Java é lento, de que o Java é pesado, as aplicações Java não dão mais fit com as visões hoje de container, aplicações leves que iniciam rápido. Então o Quarkus ele vem como um framework para trazer uma simplicidade e uma velocidade para você desenvolver aplicações voltadas para a nuvem. Então ele é muito voltado para você rodar ele em workloads Kubernetes, como a gente já falou em episódios anteriores de Kubernetes. Então ele é muito voltado para esse modelo de nuvem, assim, ele traz um novo fôlego para o Java dentro desse mundo moderno, onde muitos outros frameworks Java acabam se provando um pouco mais pesados ou um pouco mais lentos do que as pessoas esperam hoje em dia, né? É engraçado, né? Você falar ele é um pouco mais leve, um pouco mais rápido, acho que continua sendo pesado. Não, brincadeira. Pois olha, e assim, pra colocar exatamente por que ele é mais leve, ele tá utilizando uma coisinha que a Oracle começou a desenvolver, chamada GraalVM. Ela é uma coisa muito legal de você pensar, que ela basicamente pega o Java, que era compilado para bytecode e interpretado dentro de uma JVM, como qualquer bom javeiro deve saber. Então ela era uma compilação JIT, né, Just in Time. O Java era sendo compilado à medida que ele ia sendo interpretado. E isso faz com que, apesar de ele ser uma linguagem rápida para rodar, assim, a nível de processamento, depois que a máquina virtual aqueceu, você tem uns picos de lentidão no começo. Então ele tem um consumo de memória maior, porque tem uma máquina virtual rodando. Ele tem ele tem uma lentidão maior. Então se for ver um software Java, você rodou uma vez,
vez, ele demora X tempo. Você rodou a segunda vez, ele demora metade. E assim, à medida que você vai executando o mesmo código dentro daquela máquina, ele vai esquentando e vai sendo compilado. A GraalVM, ela traz esse processo de compilação pro processo de build. Então ela faz o build AOT, Ahead of Time, né? Ahead of Time Compilation. Então ele gera um binário nativo a partir do Java. Ele embarca uma VM bem pequenininha lá dentro, que é extremamente leve, chamada Substrate VM, que só cuida do gerenciamento de memória. Isso faz com que você tenha uma aplicação Java inicializando aí em 2 milissegundos, 3 milissegundos, que é algo impensável. Quem mexe hoje em dia com JBoss, Wildfly ou até mesmo Spring hoje em dia deve estar olhando como assim Java botando em 2 milissegundos. E o mais incrível, ele inicializa aí com 20 megas, 12 megas, 7 megas de consumo de memória. Também é algo impensável para o modelo JIT de execução, né? Então a GraalVM é esse milagreiro que trouxeram pro mundo Java, e o Quarkus olhou para isso e viu uma oportunidade de entregar velocidade no processo de desenvolvimento. Então ele é um framework que ele tem, além de outras otimizações, ele é muito preparado para rodar sobre a GraalVM, que a GraalVM impõe algumas restrições. Por exemplo, você não pode fazer reflection. Então o Quarkus, ele isolou todas as reflections que ele fazia, que é aquelas operações de baixo nível, que são caras para serem executadas, que muitos frameworks Java fazem, processar anotações e tudo mais, e faz isso em tempo de compilação. Então ele escreve o código que a reflection deveria estar fazendo, e em tempo de execução não existe reflection sendo executado. Massa. Então você ganha uma performance muito grande e não precisa ficar fazendo gambiarra para ganhar performance e rodar aplicações Java pesada e corporativa dentro da GraalVM. Ele te entrega isso de uma forma muito simples. Isso entre outras questões. Eu li sobre um conceito chamado framework supersônico. É por causa disso, né, que ele roda muito mais rápido com o Quarkus. Exatamente. Ele assim, o slogan deles é Supersonic Subatomic Java. Então, aquele Java buraco negro que a gente tá acostumado a ver em memes aí é coisa do passado, sabe? Ele já era, mas assim, o problema é que a popularidade, os frameworks populares e produtivos no mundo corporativo são inevitavelmente muito pesados. E aí o nosso ouvinte deve até estar perguntando, pô, mas eu não ouvi falar desse negócio, deve estar em beta, não deve estar rodando. Então só trazendo um pouquinho de história aí pra vocês, ele iniciou-se em 2018, a versão 0.0.1, finalzinho de 2018. No final de 2019 ele já tá no 1.0 final, e hoje, na data da nossa gravação, entregando a gravação aí, pessoal, se demorar muito pra ir pro ar, chama atenção. Dia 27 de abril de 2020, ele tá na versão 1.4 e tá tendo releases aí quinzenais até semanais, sabe? Então o pessoal tá trabalhando bastante nele. Comunidade bem ativa, né? Bem ativa. Hoje a gente tá com quase 300 committers, ele é desenvolvido pela Red Hat principalmente, então a empresa por trás é a Red Hat. Quem é do mundo Java ou do mundo de aplicações corporativas deve conhecer esse nome, né? Sim. Então a Red Hat está aí para trazer essa premissa de levar simplicidade e leveza para o Java para poder rodar na nuvem. Em relação a isso que você comentou da Red Hat, eu vi que está tendo um boom de pessoas usando Quarkus por conta dessa flexibilidade toda, né, e ser mais leve, mas também foi bem próximo quando a IBM anunciou a compra da Red Hat, né? Então foi algo próximo. Você acha que teve algum tipo de influência, assim, da IBM chegar e falar, pô, vamos investir legal nesse projeto, trazer uma galera pra colocar e codar em cima? Ou você acha, tipo, sei lá, foi uma coincidência? Eu não tinha pensado por esse lado, sabe? Mas, assim, dinheiro faz milagres, né, cara? Então, e se você for pensar, a IBM comprou a Red Hat olhando pra divisão de nuvem. Então a gente tá falando principalmente do OpenShift, e o Quarkus entra como o braço do desenvolvimento de nuvem como SDK, né? Então, realmente, ele é o braço pro desenvolvedor da área de nuvem da Red Hat. Então, com toda certeza, deve ter sido um setor que ganhou um boom legal aí de capital com essa aquisição. Imaginei que tinha alguma... Porque, assim, saiu o anúncio, aí... sei lá, questão de um mês, menos de um mês, muita gente comentando do Quarkus, conheço isso aqui e tal, compartilhando em newsletters e tal. Depois que eu vi que, tipo, não, o Quarkus já existe há um tempo. Sim. Já estava em desenvolvimento, agora que tá. Então eu senti que pode ter alguma relação. Deixa eu só fazer uma pergunta antes da gente continuar avançando. Sobre o Graal, você comentou que ele basicamente só faz a parte de gestão de memória, né? Faz ali o gerenciamento de memória utilizada. Mas e outras funcionalidades que a JVM tem, por exemplo, sei lá, Garbage Collector, que é uma funcionalidade já bastante conhecida e tal. Como que funciona? O Quarkus vai fazer esse trabalho e eliminar o que tem? Ou isso é uma coisa que, tipo, acaba perdendo? Como que você resolve? Tô dando um exemplo, né? O Garbage é um exemplo. Não, na verdade, assim, dentro do gerenciamento de memória, e aí entra principalmente a parte mais importante do gerenciamento, que é o Garbage Collection, a GraalVM, ela embute o Substrate VM, que é uma VM pequenininha lá dentro. Então a Graal, ela existe em tempo de build.
A Graal, ela compila o código para código nativo. Então ela vai gerar o binário. E quando ela termina a compilação, ela embute lá dentro desse código uma VM bem pequenininha chamada Substrate VM. E essa VM que vai fazer garbage collection, controle de referência. Entendi. Então, basicamente, ele faz o básico do que uma JVM faria. Mas a compilação final é um binário. Então, essencialmente, você perde boa parte do que a JVM te oferecia. The Reflection, Dynamic Class Loading. Tanto que muitos frameworks que existem hoje para o mundo corporativo não funcionam na Graal VM. E essa que foi o nicho que o Quarkus olhou, putz, temos que desenvolver alguma coisa que entregue a produtividade corporativa que as pessoas estão habituadas no Java para rodar dentro dessa questão que é a Graal VM. E já dando um spoiler, um tópico que a gente vai falar mais pra frente, nem sempre a Graal VM é vantagem, mas o Quarkus oferece vantagem em todos os cenários, rodando sobre JVM ou rodando sobre Graal VM. Vou explanar um pouquinho mais o caso a caso aí. Mas você pode buildar o Quarkus tanto para JVM, rodando sobre bytecode normal, quanto rodando ele sobre a Graal VM como um binário final nativo lá. Essa era a minha próxima pergunta. Não, ele tem, e inclusive é muito simples, assim, porque não sei se algum dos ouvintes já tentou configurar a Graal VM na mão, mas é um chute de você gerar um build com ela. E o Quarkus, ele, dentro dos diferenciais dele, ele diz que ele é developer joy, né? Então ele é legalzinho pro desenvolvedor usar. E uma das premissas que ele traz aí é que ele traz perfis pré-configurados no gerenciador de build, seja ele Maven ou Gradle, né, que seriam os mais populares do Java. Então, ele traz um perfil pré-configurado que você dá um Gradle build -p native e ele já builda o native. Se der só um Gradle build, ele sai no formato JVM. Então ele é muito simples de se trabalhar nesse cenário porque ele traz um build pré-configurado aí para toda aquela complexidade que a Graal entrega, né? Clécius, essa tecnologia, esse framework no caso, ele é uma programação reativa? Então, ele tem hoje, inclusive uma das premissas que ele traz ali é que ele traz uma visão unificada do imperativo e do reativo. Por quê? Quando a gente fala de Cloud Native, quando a gente fala de cloud, de nuvem, a ideia é que a aplicação ela tem que ser leve e tem que ser eficiente. E é uma premissa que, inclusive, eu quero abordar em outros builds também, a base da reatividade. A reatividade torna as aplicações mais eficientes. Então, o Quarkus ele entrega uma forma simples de você trabalhar com reatividade. Ele entrega APIs, estruturas, bibliotecas que estão em torno dele para entregar uma forma de desenvolver de forma simples reativo. E se você não quer usar o reativo, ele tem o imperativo também. Então, é mais uma opção que ele te entrega. Internamente, ele é construído com base no Vertex, que é um framework 100% reativo, muito parecido com o Node no seu funcionamento, então modelo de event loop, igual o Node trabalha, a base dele é feita em cima do reativo, mas para a experiência do desenvolvedor, ele pode ser imperativo ou pode ser reativo. Assim, ele preza muito pela liberdade do desenvolvedor escolher como que ele quer trabalhar. Ele não é um framework opinativo, né? Ele não chega e diz, tem que fazer desse jeito. Até porque pelo propósito dele de se adaptar ao negócio, né? Exatamente. Não dá pra te travar de uma forma assim, tá? Eu quero cumprir tudo que o Java oferece de uma forma leve, tá? Mas eu faço uma coisa de uma forma, o outro faz de outra forma, a outra empresa tá fazendo de outra forma, você tem que atender todo mundo. Sim. Se você trava na ferramenta, você acaba virando uma framework JavaScript, né? E um negócio legal, até que eu queria colocar para o ouvinte aí, porque assim, eu uso o Quarkus em produção desde antes da versão final. Então, eu gosto de testar coisa beta em produção, claro que no serviço principal, né? E assim, a minha experiência com ele é que eu peguei uma aplicação JE que rodava sobre o Wildfly e com menos de uma semana de trabalho eu coloquei ela para rodar em cima do Quarkus, porque o Quarkus ele usa os padrões do Java. Então, se o cara tá acostumado a usar Hibernate com JPA, o Quarkus suporta. Tá acostumado a usar Ajax RS para escrever os endpoints, o Quarkus suporta. Tá acostumado a usar Spring, o Quarkus suporta. Então você pode usar a sintaxe do Spring dentro do Quarkus. Você tá acostumado a usar injeção de consistência de dependência com CDI, o Quarkus suporta. Então ele tem todo um modelo de extensões que foram sendo criadas em volta dele, mas foram sendo criadas para simplificar a migração para ele. Então ele não diz, você vai fazer tudo diferente agora. Não, você pode pegar o que você já tem rodando e você pode colocar aqui dentro e com pouquíssima alteração e com ressalvas referente à performance, você pode colocar ele para rodar dentro do Quarkus tranquilamente. Então ele é muito mais do que uma revolução, ele é uma evolução dos softwares Java, né? Isso aqui, cara, você comentou no começo ali que ele é orientado a container, né? Ele é orientado a uma arquitetura de cloud. Dá uma explicada nesse conceito aí pra gente. Então, o Quarkus ele tem alguns diferenciais e esse é um deles. Um dos que eu já comentei que é o Developer Joy, né? Mas assim, o Container First, então ele porque o Java, quem trabalhou com Java 8 antes do update 131, se eu
não me engano, da JVM, sabe o quão triste era mexer com Java e container. Porque o Java, ele não entendia os limites que o container colocava, ele queria alocar toda a memória disponível, então se colocava num container com 1 GB de memória disponível, ele olhava o servidor tinha 16, ele queria alocar os 16. Então ele esbarrava nessas questões, né? Então o Quarkus trouxe isso para uma forma muito mais simples de se rodar em container. Então qual que é a premissa de rodar em container? Tem que entender quais são os limites que o container impõe, tem que inicializar rápido, tem que ser configurável através de variáveis de ambiente, que seria basicamente os 12 fatores, né? 12 factors que o pessoal diz. Você comentou até em outro episódio, Exato. Né? Então, eu recomendo muito que o nosso ouvinte avalie. E aí ele entra, inclusive, na outra grande vantagem do Quarkus, que é o Cloud Native, né? Então, Container First e Cloud Native são duas coisas muito próximas. Porque, basicamente, você está preparado para rodar em nuvem e está preparado para entender que você não vai ter um servidor de 32 GB de memória para rodar. Você vai estar num container de 256 lá e você tem que se virar. É uma coisa que era impensável em aplicações Java até pouco tempo atrás. Ele trouxe também essa visão unificada do imperativo e reativo que eu comentei anteriormente. Ele é baseado em padrões, então isso é muito legal, porque assim, você não precisa aprender o Quarkus, você só precisa usar. Qualquer um que já tenha usado JTE ou que já tenha usado Spring, consegue usar o Quarkus tranquilamente. Ele é uma mão na roda, é muito simples e assim, o que você precisar tem uma extensão lá para você trabalhar. Ele tem essa visão no Microservices First, você pode criar monolitos com ele, mas ele também é muito preparado para rodar com microservices, então aí a gente está falando, por exemplo, de escalabilidade horizontal, simplicidade de inicialização, distribuição de carga, então ele já traz todas essas vantagens. E por último, dentro do Developer Joy, uma questão muito legal que o pessoal vê do Quarkus é o fato de que ele tem hot reload. Então quem está acostumado a trabalhar com JVM e vai para um Angular da vida, um React da vida e só escreve o código, ele já está autorizado no navegador, agora você pode fazer isso com a JVM também. Então você alterou teu código, salvou o arquivo, o Quarkus já lê o arquivo e já atualiza o servidor que está rodando. Então não precisa ficar dando play e inicializando o servidor o tempo todo. Então isso é um troço mágico, assim, quando você está trabalhando com aplicações grandes, ele tem esse modelo de simplificar a vida do desenvolvedor, né? Então é muito massa de ver isso rodando na prática. Então, esse framework nasceu para microserviços? Não só microserviços, ele nasceu para nuvem. Aí você deve estar rodando ele, por exemplo, com aplicações microserviço, com aplicações de job, agora na 1.4 ele saiu com suporte a CLI, então você consegue criar aplicação de linha de comando com ele, dá para você rodar jobs, dá para você rodar próprio monolito, por exemplo, as aplicações que eu tenho rodando com ele são serviços, mas não são micros, são monolitos, são aplicações em si, né? Então, dentro do meu cenário não faz muito sentido trabalhar com modelo de microserviços, e ele cai como uma luva, porque ele ainda entrega todas as vantagens que ele tem dentro da aplicação Java de forma leve e rápida para você utilizar, né? Clécio, você pode elencar algumas palavras-chave para o framework? Por que ele é bom? Olha, fica aqui. O que você falar é a introdução, é o textinho que vai no Castbox. Da descrição. Tá, o textinho que vai no Castbox? Vai lá. Vamos começar a fazer isso. Essa temporada agora vai ter, ó, em produção, teste em produção. Ó, vamos fazer o bingo, pelo que eu vi aqui. O Cloud, né? Aham. Performance, programação reativa, a comunidade ativa. O que mais? É a alegria do desenvolvedor, porque é mais rápido. Exato. O uso de memória. Ele é produtivo. O principal que você tá esquecendo aí, Ana, é a primeira vez que eu escuto alguém falar que Java é rápido. Né? Na história, desde que existe... Cara, Java é rápido e leve. É mentira. Mentira. Isso é mais fake que o Pentágono colocando as fotos lá dos OVNIs essa semana. Aplicações nativas? Pode ser. Seria basicamente entrar nessas questões das vantagens, assim, sabe? O Java supersônico e subatômico. É um framework produtivo, simples, leve, rápido, fácil de utilizar, gostoso de desenvolver. Então, pro desenvolvedor, assim, é agradável lidar com o Quarkus, não é aquela coisa tipo, puta, tem que mexer com aquele troço lá. Então, ele é basicamente com novos ares, assim, pro Java. Dentro dessas palavras, aí, trabalharei com isso. É isso aí, eu acho que tem bastante coisa que a gente tem pra falar do Quarkus. Eu acho que vale um segundo episódio. A gente pode entrar em mais detalhes da implementação, sei lá, talvez a parte de integração, como é que começa a usar, de fato. Eu acho que vale um segundo episódio que, se o Clécio concordar, a gente já traz aí em próximas edições. Com certeza.
É porque eu ainda tô cheia de dúvida, então acho que vai render um próximo episódio. Então é isso, por hoje encerramos. Não esqueça de entrar na comunidade do PodTag, é só acessar podtag.com.br. Lá em cima vai ter o botãozinho comunidade do Discord, onde você vai saber todas as novidades sobre o podcast, o que nós estamos planejando, vai poder opinar em cima de outros episódios, enfim, é uma comunidade pra gente se conhecer. E a gente não fala lá só de tecnologia, falamos de filmes, séries, livros, jogos, sei lá, reclamamos da vida, falamos em inglês, o que vier na cabeça, entra na comunidade do PodTag. Nos vemos lá, tag abraços, tchau! Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.